o 6º vídeo da série Amigurumi do Zero e hoje a gente vai aprender a fazer essa corujinha aqui, muito bonitinha, que tem esse olho de florzinha. Vou mostrar como faz todas essas coisas, isso aqui, como faz pra dar esse formato. A gente vai começar fazendo a esfera, igual no vídeo da esfera que eu ensinei a fazer. Só que a gente não vai fazer exatamente igual. Quando chegar um pouco depois da metade da esfera, a gente vai mudar um pouco e vai começar a fazer umas diminuições um pouco mais lentas do que da vez que a gente fez a esfera inteira. Então eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Que olhos são esses aqui, que é um terceiro olho. Eu já fiz olho de botão, que foi os olhos do koala, e já teve olho também de bailarina de scrapbook, que foi o olho do gatinho, e hoje eu vou mostrar esse olho aqui, como foi que eu fiz. E como é que eu bordei, esse narizinho, vocês vão aprender tudo nesse vídeo. Eu quase me esqueço de falar que se você começou por esse vídeo e você achar complicado fazer a coruja, o que eu te recomendo é que você volte no vídeo que eu ensino a fazer a bolinha, a esfera, acho que a crochê tá na sua primeira bolinha, e aprende primeiro a fazer a esfera, depois vem aqui e faz a coruja. Porque lá vocês vão ter uma noção geral, assim, de como é que funciona o crochê, que diabo é esse de ponto baixo, o que é que eu tô falando. E aí você primeiro faz a esfera, depois vem fazer essa corujinha aqui comigo. A gente vai partir da esfera, mas a gente não vai completar ela. A gente vai começar aqui no anel mágico e ir fazendo ela até chegar em 30 pontos e depois fazer aquelas 7 carreiras retas, que é sem aumento nem diminuição. Então, se você não sabe ainda como faz essa esfera, vai lá no vídeo que eu ensino a fazer e você vai parar quando terminar a última carreira reta antes de começar as diminuições, porque ao invés de diminuir bruscamente assim, ó, tipo, tô aqui na 7ª carreira e vou e diminuo assim, rapidão. O que eu vou fazer é continuar diminuindo, só que mais lentamente, então ela vai vir um pouquinho pra cima. E isso vai dar aquele formato assim pra gente fechar a corujinha aqui em cima. Então vamos começar a fazer. Vou deixar a receita na tela, mas se você não quiser acompanhar, você já pula mais pra frente pra gente começar. Então tá aqui a nossa bolinha, e se a gente fosse fechar a esfera, a gente já começaria as carreiras de diminuição aqui, mas a gente vai fechar mais devagar, formando o início de uma pontinha aqui para poder fazer a cabeça da coruja. E como a gente vai fazer isso ao invés de a cada 3 pontos a gente fazer uma diminuição, o que a gente vai fazer vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. 8 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição. A gente vai fazer isso 3 vezes. E a cada carreira diminuir só um pouquinho, ao invés de diminuir bastante. Então nessa próxima carreira a gente vai ter só 3 diminuições. Então 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Relembrando aqui, pega a alcinha da frente do ponto, a próxima alça da frente e faz um ponto baixo normal. Agora vamos fazer isso mais 2 vezes. Agora, o que a gente vai fazer são 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição.
3 vezes essa sequência. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer é 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Aqui a gente tá com 24 pontos e a gente quer chegar a 18, então a gente vai fazer ao todo nessa volta aqui 6 diminuições. Então a gente vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes. Vamos lá. Aqui já tá praticamente pronto, já tem 18 pontos essa nossa volta. E agora o que a gente vai fazer vamos fazer 2 pontos baixíssimos, só pra ficar com o acabamento mais bonito quando a gente for cortar o fio. Ponto baixíssimo, ao invés de terminar o ponto baixo, é só puxar direto. Então, coloca lá, laça a linha e passa pelo ponto. E pronto, aqui a gente vai cortar o fio, deixando ele longo pra fazer a costura depois. E agora é só puxar aqui, ó. Pronto, tá bem presinho. O formato da nossa coruja vai ser esse aqui. A gente vai colocar 2 olhinhos e depois encher. E costurar aqui. E ainda colocar fiozinhos de como se fossem aqueles pelinhos, aquelas peninhas que elas têm nas orelhas. Para fazer os olhos da coruja, eu vou usar o olhinho com pino de segurança, que é esse aqui, que tem tipo uma tarraxinha que a gente coloca atrás e ele não sai nem se a gente tentar arrancar. E vou pegar um pedacinho de feltro e cortar num formatinho de como se fosse uma florzinha, assim, pra ficar em volta do olho dela. Esse olho é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, até em lojas virtuais é meio chatinho de encontrar. E aqui em Brasília eu achei em Taguatinga, no Tagua Center, só que eu encontrei apenas o olho amarelinho. Ó, deixa eu botar contra a luz. Tá vendo? Ele só encontrei nessa cor assim. Encontrar olhos coloridos no Brasil é mais fácil, então eu resolvi mostrar pra vocês essa opção, que eu peguei um amarelo, e existe transparente também, e eu peguei um esmalte preto e pintei aqui atrás. Olha só a diferença. Ó, eu pintei aqui essa parte de trás e ele fica mais pretinho assim, e aí a gente pode usar, que eu acho mais bonito o olho todo preto. Então essa tá aí uma opção se você encontrar o olhinho de segurança assim. Mas se você não encontrar, você pode fazer também com botões, pode fazer bordado, dá pra fazer essa florzinha aqui em volta também bordada. Essa aqui é só uma ideia e você inventa aí com o que você tiver em casa ou o que tiver na sua cidade. Pra quem acha que não vai ter habilidade de cortar assim nesse formato, eu vou mostrar como é que eu faço de um jeito que fica mais fácil. Eu pego o feltro, esse aqui eu já cortei em formato de círculo, né? É mais simples cortar em forma de círculo. E daí eu dobro ao meio e corto só a pontinha. Aqui assim, ó. Corto só essa pontinha, só pra fazer marcar como se fosse uma entrada aqui. E do outro lado também. E fica assim, ó. Só marcadinho. E aí eu dobro na outra direção oposta, encontrando esses cortes, e corto de novo, em cima e embaixo. E vou fazer isso mais 2 vezes nas outras direções, assim. E por último, assim. E aí toda vez antes de cortar, eu tento alinhar bem esses cortezinhos aqui, pra flor ficar com as pétalas todas da mesma largura. E desse jeito eu acho muito mais fácil de fazer do que se a gente for tentar cortar a mão livre, fazendo essas voltas. Tendo ela assim,
O que a gente vai fazer agora é só arredondar os cantinhos. Então, vai cortando só o cantinho, arredondando cada um deles. E aí eu arredondo todos desse lado. E depois eu viro e arredondo o outro. E pronto, aqui tá a florzinha. Agora eu só vou fazer um cortinho no meio pra poder passar depois o pininho do meu olho com pino de segurança. Pra colocar os olhos, eu dou uma abridinha no buraco onde eu quero que eles entrem, porque esse olho com pino de segurança aqui, ele tem esse pino aqui mais grosso, então ele não passa aqui com muita facilidade. O que eu faço é, eu escolho onde é que eu vou colocar o olho e aí eu dou uma forçadinha assim com uma tesoura fechada ou com uma agulha de crochê mais grossa e para poder abrir um buraquinho. Então eu vou decidir aqui onde é que vai ser meu olho e abrir o buraquinho dele, mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, deixa eu medir. Ele seria mais ou menos aqui, que dá aqui assim, talvez. Vamos lá. Coloco no ponto e dou uma abridinha assim. Essa linha que eu uso, que é a Duna, ela é bem fortinha, então ela não vai desfiar se eu fizer isso. Mas se você estiver usando uma linha um pouco mais sensível, você toma mais cuidado aí na hora de fazer. Então aqui, abri um espaço grande e vou colocar o olho agora. Esse olho é bem chatinho de colocar, mas ele vale a pena, porque não solta de jeito nenhum. Já tem um. E vou agora botar a trava de segurança. Vamos lá. Tem que ter força. Pronto. Tá aqui, a coruja já tem um olhinho. E agora eu vou botar o outro. Pronto, estão aqui os dois olhos colocados. Agora eu vou bordar um biquinho aqui, laranjinha. Já trouxe a minha linha laranja para fazer o biquinho bordado. Passei a linha só até... não vou usar ela dupla, vou usar ela única assim. E eu passei aqui só o suficiente para saber que ela não vai soltar. E a linha que eu tô usando, como vocês sempre perguntam, é essa aqui, 100% algodão da Camila. Ela é linha de crochê também, ou de bordado. Tem gente que gosta de bordar com ela. E ela é bem fininha aqui, tá vendo? Ela, em comparação com a Duna, é assim, impressionante a diferença. Então, pra quem gosta de fazer bichinho pequenininho, essa aqui deve ser bem desafiadora. Então vamos bordar. Vou escolher aqui o centro. E vou pro ladinho, que eu quero que fique a largura do nariz. Nariz não, do bico da coruja. Vou aqui e volto no mesmo buraquinho que eu entrei, só que dessa vez eu vou pro outro lado. Assim. E aqui a lógica é a mesma do nariz do koala, mas esse aqui vai ser mais triangular, é até mais fácil de fazer, pra quem nunca bordou. E vai colocando um do ladinho do outro até preencher esse espaço aqui do meio. Aqui a gente já delimitou o formato. E agora a gente vai passar a linha várias vezes aqui pra preencher esse biquinho.
Aqui, preenchi o meu biquinho e agora o que eu vou fazer é, pra dar um acabamento, já que essa parte de cima aqui, ela fica muito irregular. E aí o que eu quero fazer é passar a linha daqui pra cá, só pra ficar com um acabamento mais bonito. Então eu venho de um lado pro outro. E eu vou fazer isso algumas vezes até eu achar que tá bem do jeito que eu quero, bem bonitinho. E pronto, agora o que eu vou fazer é passar a linha e sair com ela bem aqui pertinho pra poder dar um nó e esconder ela lá dentro do bichinho. Aqui, última vez. E vou dar um nó aqui nessas duas e passar lá pro lado de dentro da nossa coruja. Pode dar um nó duplo, não tão apertado, senão a gente vai distorcer, né, o bordado que a gente acabou de fazer. E agora, com a ajuda da agulha de novo, eu vou colocar esses dois fios lá pra dentro da coruja. E pronto. Deixa eu cortar o excesso. E deixo ele aqui pra dentro. Agora, pra fazer aquela orelha que é mais felpudinha, assim, pra simular aquela orelha peludinha, penugenzinha, não sei, da coruja, o que a gente vai fazer é pegar dois fios do mesmo tom, das mesmas cores que a coruja, só que em tons diferentes. Então eu peguei um lilás mais claro e um roxo assim escuro e vou cortar alguns pedacinhos dele. Essa aqui é a linha Anne, pra quem gosta de saber exatamente que material que eu tô usando. E vou cortar um pedaço. Vão ficar 4 fios em cada orelha, né? 2 de cada cor. E o que eu vou fazer é cortar assim. E agora, para colocar aqui na lateral, eu vou dobrar exatamente no lugar onde vai ser a minha costura. E vou pegar a agulha que eu usei para fazer a coruja e passar aqui no cantinho, no ponto baixo do canto. Faço uma alcinha assim e puxo esses dois fios para cá. E aí, só passar por dentro, faltou um. E tá pronto. Um lado tá aqui, depois a gente vai cortar o excesso. E eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Pronto, vou cortar aqui o excesso. Só pra ele ficar arrepiadinho assim. Ui! Pronto, e agora o que a gente vai fazer é encher e costurar aqui. Vamos lá? Vou usar enchimento acrílico para deixar a coruja gordinha. E agora, para costurar aqui em cima, eu vou usar aquela agulha de tapeceiro ou agulha própria para fazer costuras em crochê, que ela tem a ponta arredondada e um buraquinho aqui maior para poder passar esses nossos fios mais grossos.
E é muito simples. Para fechar, a gente só precisa pegar os 2 nozinhos, as 2 argolas dos pontos baixos da volta inteira da coruja. E ir fazendo desse jeito. E aí passa pro outro lado e fecha assim. Passa pro outro lado. Ao invés de fazer um movimento de zigue-zague, ao invés de costurar agora daqui pra cá, o que eu faço é voltar por cima e pegar os próximos 2 pontos. Aí eu volto por cima e pego os próximos 2 de novo. Até o final, sem esquecer de nenhum. E agora a gente vai fazer um ponto de arremate. E esconder o nosso fio lá dentro da cabeça da coruja. E cortar bem rente. E agora eu gosto de dar tipo uma modeladinha assim. Abrir esses fiozinhos. Se você achar que tá deslizando muito esse nó, é só botar um pinguinho de cola aqui. Pode ser cola para tecido ou aquela cola universal para artesanato. Um pinguinho bem pequenininho, só para deixar tudo no lugar. E pronto, tá aqui a nossa corujinha. Então essa foi a nossa corujinha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Respondo todos os comentários. Se eu não respondi e só dei uma curtida, é porque seu comentário tá bloqueado para resposta. Então vê aí como é que você faz com as configurações e ajeita esse negócio para eu poder te responder. E vou deixar no box de informação do vídeo, que fica logo abaixo do vídeo, ou se você estiver vendo pelo celular ou tablet, fica numa setinha à direita. E pelo computador é só clicar em ver mais, que você tem acesso a todas as informações. Eu vou colocar o link do nosso grupo de Amigurumi Brasil, vou colocar as minhas redes sociais para você me seguir também e a receita da coruja. Então, para você guardar aí se você quiser. E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer um chapéuzinho de Natal e aí a gente vai botar essas 3 fofurinhas aqui nas nossas árvores das nossas casas, ou a gente pode fazer um triozinho, deixa eu botar a coruja no meio que ela é roxa. Ou presente de Natal, ou pra fazer parte da decoração de vocês. Eu acho que vai ficar uma gracinha. Gente, eu tô muito apaixonada por essa coruja. O que que faz? Se você postar a foto nas redes sociais, por favor, me marca ou usa a hashtag BiaVemVer, que eu adoro ver quando vocês fazem os bichinhos. Então, até a próxima!